bem com vocês? Nós estamos começando o programa Ciência e Vida 46 e hoje a gente tem a grata satisfação de contar com a Roseli de Oliveira, psicopedagoga, trabalhar na Secretaria de Educação, isso, agora acertei, e o Thiago Maratá, que é o vereador do esporte, e nós vamos trabalhar sobre um tema muito interessante que é o que significa o esporte para a geração Z. O que eu tenho visto assim é que esporte significa saúde e tal, e o que significa, qual é o conceito que a geração Z? Até entrando já numa questão que pode ser polêmica, se jogos de videogame são esporte, que a gente possa caracterizar. E também uma outra questão que está ligada a isso é a questão de se o mundo virtual, que é o mundo virtual, pode se alinhar ao modelo esporte, que é real, que é trabalhar com a natureza, e a questão toda da grana, que tem a ver com a questão da sustentabilidade financeira das crianças, dos jovens de hoje, que hoje em dia cada vez mais têm dificuldades em se assumir como geradores da sua própria renda, tá? Então, assim, como que o esporte pode mudar esse conceito, tá? E aí eu perguntaria para ti, começando por ti, Thiago, o que a geração Z pensa do esporte? O que para eles é esporte? Bom, primeiro é um prazer novamente estar participando do programa, né? Roseli, seja bem-vinda também, e para nós é muito importante ter esses debates, né? Principalmente quando a gente fala sobre o esporte e a importância que o esporte tem na vida das pessoas, né? Eu falo no sentido, primeiro, que as pessoas falam o que é esporte, pegando já o gancho do videogame, né? O esporte, no seu conceito normal, né? Ele é todo jogo, ele é todo o esforço físico, jogo coletivo, individual, né? Então eu entendo sim que esses jogos, né, videogame, mais tecnológicos, eles são sim um esporte. Ele não tem um esforço físico corporal, mas sim psico, né? Bem de cabeça, então ele é um esporte. Também Ele é um meio esporte. Porque se não tiver o lado do físico, ele não vai ter o lado da saúde. Mas aí é justamente eu acho que é aí que está o furo. Ele não gera saúde. Pensa, por exemplo, um xadrez. Eu joguei xadrez muito tempo. Xadrez é um meio esporte. Ele não gera, claro que tem que fazer esporte para poder ficar sentado. E todo enxadrista, ele treina para ficar sentado aquele período. Mas quem pratica jogos hoje em dia, eles saem do almoço, da cama, ficam jogando e voltam, então eles não têm essa prática de esporte. É que o esporte, novamente, a gente vai no conceito, né? O conceito de esporte é jogo, individual, coletivo, então assim, é jogo. Pra mim é mais mas e aí tu entra no esforço físico, que nem as pessoas falam, tu ir no mercado, tu caminhar, ir no mercado, trazer a sacola que é um peso, isso não é uma atividade física, isso é um esforço físico. É diferente de uma atividade física. Eu acho que assim, além de ser um jogo, ele deveria ter algum esforço físico para ser considerado esporte, na minha visão. Mas não, eu concordo. Exato, porque o conceito de esporte é realmente tu praticar isso, corpo, né? Então colocam isso, então por isso eu digo, o conceito ainda insiste em ser esporte, que nem aí vamos para outros esportes, vamos lá. Que é um tradicional, e isso é uma polêmica. Os esportes gauchescos ali de tiro de laço e aquela, dizem que é esporte, mas um esporte que maltrata o animal, um esporte que não será que é esporte mesmo? Porque tu fala em esporte, saúde, bem, né? Então, mas o que eu queria te cortar e passar para a Roseli. Toca a ficha. O que tu acha para nos ajudar nessa polêmica? Pois na verdade, assim, eu vejo assim, que eu acho que o Daniel, o que ele quis trazer foi no sentido assim de que o esporte movimenta a mente também, né? Que traz um bem-estar para a mente, né? Nesse sentido, Daniel. Tô errada? Thiago. Perdão, agora troquei. Trocou, né? Trocou. Há muito tempo eu estava aqui. Faz parte pro Daniel. Mas é a mesma coisa. Mas não. Tá, então eu vejo que tu quis colocar nesse sentido, tu falasse em questão psíquica até. É. Trouxe uma questão mais, né, pra mente, né? Pra mente.
Isso, que tão importante também, né? Eu acho que é uma estrutura que engloba várias coisas, né? Tanto corpo, físico, mente, questão até da acessibilidade. Tu pode jogar, por exemplo, um xadrez na rua, né? Ter acesso ali na natureza e ao mesmo tempo estar em contato. Mas eu entendo o que o Aristeu coloca, que é no sentido assim de levantar-se, né? Fazer o movimento do corpo, de favorecer equilíbrio, favorecer a questão de lateralidade, psicomodicidade ampla, que a gente já falou aqui também, né? Nesse sentido. Liberar endorfina, exatamente, e tudo mais, né? Tudo muito mais elaborado, né? E aí vai muito de encontro. Por isso eu também concordo. Para mim o esporte, ele é atividade física na prática, é tu suar, transpirar, é isso, né? Mas no conceito não, no conceito ainda tem outras modalidades, né? O esporte é um jogo, né? Então se enquadra. E entra muito o que nós vamos falar agora sobre a geração Z, né? Que a geração Z, ela não teve, que nem eu falo, a formação do esporte informal. E o que é o esporte informal? A nossa criação, ela foi mais ativa. Nós brincávamos de esconde-esconde, de subir na árvore, de jogar bolita, de jogar futebol no paralelepípedo, no terrão, sabe? É uma atividade mais informal. Nós não tínhamos um profissional ali para nos dar uma orientação, mas por outro lado, a gente tinha uma formação mais, hoje todo mundo fala, mais raiz, que é a mais completa, né? Se a gente pegar hoje a geração Z, ela é uma geração mais tecnológica, que faz pouco esforço, que às vezes tem até um baixo conhecimento do valor que as coisas têm, porque para eles hoje está tudo muito fácil, está tudo aqui no celular, o alcance. Para nós tínhamos que ir na biblioteca para ler um livro, para aprender. Hoje eu boto no chat GPT aqui, já vem a informação correta. Então eu acho que mudou essa formação da geração, das crianças. Que aí eu entro. Videogame hoje, para uma criança da geração Z, é um dos esportes mais praticados. Aí que tá. Por exemplo, esporte, não é. Eu acho que ele é um vício, e um vício tem que ser dosado, para não ser vício. Por E exemplo, não é uma formação, né? Eu Não trouxe é uma formação, um outro perfeito. momento a questão do jogo do Roblox, né? Roblox ali, eles estão ali e eles estão jogando com outro amigo. Tanto é que nas escolas tem programas de robótica, e olha como é contraditório até, que o robô faz mais atividade física que o aluno que está ali controlando a máquina. Ele luta, ele corre, ele vai, ele tem o desafio, e o aluno está aqui parado, controlando. Tu trouxe agora uma coisa interessante que eu até queria perguntar para ti, Roseli. Quando eu construo um robô, ou quando eu entro e assumo um avatar num jogo, que eu me assumo uma posição, eu estou transferindo uma responsabilidade para um ser imaginário lá, uma coisa virtual fazer por mim. Isso não influi pedagogicamente a questão de que eu não preciso ganhar meu dinheiro, que alguém vai ganhar o dinheiro por mim? Muito, eu entendo que muito, porque na verdade tu projeta no outro, né, o que tu poderia fazer, né? Eu vejo por aí, assim, que é bem, fica muito, daí eu venho a questão do comodismo, né? Eu acho que tem muito essa questão, sabe? O outro que ele fará por mim. Isso. Então acho que a gente poderia fazer alguma coisa nesse programa aí de formação e fortalecimento do esporte, onde que não haja essa projeção e só aquele esporte físico, e de certa forma ele vai deixar a responsabilidade comigo e não projetada no outro. Eu acho que aí... Ou certo? Perfeito, porque o maior, que nem eu falo para todas as pessoas, o porquê que eu batalho tanto e eu luto tanto para que o esporte seja prioridade na vida das pessoas e cada vez tenha mais investimento consistente. Porque o esporte tem uma coisa que às vezes falta nessa nova geração. Vou lá, eu vou competir,
eu tenho que fazer por mim. Eu exatamente. tenho que me desafiar, eu tenho que ir no meu limite. Porque assim, se eu não fizer o meu melhor, se eu não entregar o meu melhor, seja na partida de futebol, na de tênis, na de corrida de rua, eu não vou conquistar o meu objetivo. Que esse é o maior legado. Gente, de se desafiar, tu ter o desafio próprio e a conquista, seja ela do primeiro lugar, do segundo, do terceiro. O que eu falo do esporte é o seguinte, o resultado ele é a ponta final. Mas o princípio do esporte é tu te desafiar, ter o desafio de ir lá e entregar o teu melhor. Que eu acho que é isso que falta hoje em dia. Hoje em dia, no primeiro não que os nossos jovens recebem, eles já desanimam, já acabou o mundo, eu já não sei mais fazer nada. Não, mas é assim. Um time de futebol, quando ele é campeão, ele lá no meio do campeonato, ele tem 10 derrotas. Mas ele tem 15 vitórias. Então é normal tu ter a derrota, só que é a derrota que te fortalece para te chegar na vitória, que é esse o legado do esporte. Vocês devem estar, te cortar para colocar um outro assunto assim, hoje em dia você deve estar olhando que faltam pessoas querendo trabalhar. O turnover está elevado, o turnover é a rotatividade, tu contrata as pessoas, elas ficam 2 dias saindo, ficam 1 mês saindo embora, isso tu pode pegar em supermercado, pode pegar em loja, pode pegar em indústria, a rotação, tu contrata 5, 6 vão embora, na realidade é justamente isso que tu está trazendo, ou seja, fazer por mim ou fazer pelo outro. Se eu trabalho o esporte, eu sei que eu tenho que fazer parte da equipe para ganhar. Então imagina, eu passo a minha vida inteira jogando videogame, de uma hora para outra agora eu vou para uma empresa, seja qual for, onde eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que dar o resultado. Isso é da sua própria história. E aí é uma mudança total. Eu não posso apertar um botãozinho e pedir para um avatar, um baristeu fazer. Eu tenho que ir lá e atender bem, eu tenho que ir lá e ser um bom açougueiro. Isso o esporte educa. O que tu acha com isso, olhando toda a tua formação? Olha, é bem interessante assim essa questão, porque assim, ó, como a gente estava falando da questão assim de se colocar no lugar do outro, né? Eu até trago a palavra assim bem importante para isso, que é a empatia, né? Que como que a gente vai se colocar no lugar ali do robô, por exemplo, que é o que a gente estava falando, né? De tudo que eu almejo fazer, o que eu estou planejando fazer, colocar para aquele robô assumir tais responsabilidades que não são minhas. Eu projeto as minhas vontades numa máquina, exatamente. Bem interessante isso, né? E bem é o que mudou para a formação antiga, que não tinha. Exatamente. Tu tinha que fazer por si. Tu tinha que correr atrás dos teus objetivos, porque não tinha uma opção de tu ter que nem hoje em dia, ferramentas que possam te auxiliar. Não, tu tinha que realmente pegar o livro, ler, aprender, ir lá fazer a prova e passar. Tu tinha que ir lá no futebol, treinar, se dedicar para ir no jogo, desempenhar e ganhar, entendeu? Então eu vejo que eram esportes e eram situações mais, volto eu com a palavra, né? Mais raiz, né? Não tinha tanta opção, né? De tu ter qualificação, tu ter uma ajuda, né? Em que na prática o processo de formação te dava mais completo, né? Eu brinco hoje muito que às vezes a gente pega meninos que não sabem nem correr. O menino tem dificuldade de correr. Eu vejo. Que é uma coisa super natural, né? Eu vejo isso. Só que a gente aprende aonde? É na iniciação, é tu correr atrás, a gente brinca, é correr atrás de uma galinha que fugiu do pátio, o pai mandava, vai lá buscar, e tu tem que correr atrás dela com aquele movimento. Mas agora, Thiago, assim, só um adendo dentro do que tu tá falando, só que assim, o que nós estávamos falando anteriormente é que os pais muitas vezes não deixam as crianças estarem expostas a esses riscos. Não corre que tu vai cair, não corre que tu vai te machucar. Entende? Então a gente tem que deixar a criança explorar esse mundo que se apresenta, sabe? É nesse sentido, a gente tem que deixar. Esse desafio é o desafiador, mas tem que ser, né? Não sobe mais em árvore, não corre, sabe? Tá faltando as habilidades aí presentes. Essas coisas sim tem que ser desenvolvidas na escola, volto eu a dizer, né? A psicomotricidade ampla, primeiramente. Começa por essa questão, depois sim vai para outras questões. Vai para a questão do aprendizado, para o desenvolvimento
dentro de uma sala de aula, eu já trouxe e vou repetir porque eu sou muito taxativa nessa questão de tão importante que é para a sua própria construção enquanto assim, ó, vivências, enquanto educação, enquanto contato com o mundo, esse novo mundo que se apresenta, né? Não, perfeito, perfeito. E até acho que isso é muito polêmico, e a gente vai longe nessa conversa, que também é uma situação de proteção dos pais e que passaram muita dificuldade na infância e não querem que o filho tenha a mesma dificuldade. Exatamente. Só que hoje a gente tem um entendimento que foi aquela dificuldade que nos moldou para ser o que a gente é hoje. Que nos fez crescer. Exato, sabe? E então assim, é um ato de amor com o filho, porque hoje, graças a Deus, eu não preciso mais passar por algumas dificuldades que eu tinha na minha infância. Então assim, eu vou dar uma vida mais fácil pro meu filho. E acha que está fazendo um bem. Exato. Um ato de amor, que é totalmente, né, compreensível. Mas na realidade não entende que é aquela dificuldade lá que nos moldou, nos fez forte no processo de aprendizado, de formação. Ótimo. Para o que nós temos hoje, né? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda não é bem isso. Na minha visão, eu acho que o pai ele é super protetor, porque ele está presente de alguma forma e todo mundo, a escola é cobrada de ser também parte pai, então a gente não quer que aquela criança sofra nada. Então a super proteção que vai gerar um filho bunda mole amanhã, um cara que não sabe nem o que quer, porque ele não assume, ele tem medo de tudo. Então na realidade a questão do medo é criado numa bolha, e aí eu diria assim, as escolas, qualquer parque tem alguma coisa, tu não pode mais, imagina, na nossa época a gente brigava, tu levava um soco, que nem a gente falou anterior, quebrava o braço, quebrava a perna, estourava o dedão, alguma coisa assim, machucava a mão. Hoje em dia não pode mais nada disso, tudo isso é visto como bullying, então tem toda uma lógica assim de qualquer coisa hoje não pode. E na realidade isso torna nós filhos fracos. E nós fazemos parte desse processo. E invertendo a questão, eu acho que quando a gente começar a colocar o esporte, o que tu está trazendo, assim, se eu começar a trabalhar o esporte forte, ali é aceitável que eu leve um pontapé, que eu caia, que eu destronque um braço, que eu estou fazendo uma barra, eu caio. Estou disputando para o mercado de trabalho, né? E fora isso ainda, tem as questões também de inclusão, né, que a gente sempre fala. O esporte ele tem, por isso eu lido com o esporte como uma ferramenta, porque ele pode colocar também mundos, realidades diferentes para serem parceiros de um mesmo time e entender que daqui a pouco o filho do cara que é de alta classe com o filho do cara que é da vila, eles podem conviver numa mesma sociedade e esse que está aqui, ele pode também conquistar os seus objetivos. Ele pode ter o que o outro tem, porque eles podem viver em mundos semelhantes. O esporte traz essa inclusão. Sim, e tem uma coisa agora que vai direto na tua especialidade. Assim. Na nossa época, na minha, a gente via uma criança que ela corria bastante, um amigo, um colega, assim, não, esse cara é hiperdotado. Mas ele fazia parte do grupo. Ele levava um apelido de ser ligeirinho, sei lá o quê, mas ele fazia parte do grupo. Hoje em dia eles olham assim, não, aquela criança é autista. Aí passa a ser tratado com doença, não toca, não pode, não sei o quê. Então, essa questão da inclusão que tu fala, gordo, na nossa época, jogava no gol, mas eu jogava. Eu jogava de zagueiro, mas eu jogava, porque gordo sabe passar por um gol. Aquele cara que era magro, que nem eu, jogava no ataque, porque tinha mais rapidez. Então, assim, a gente tinha a própria, e não era bullying. Era se a gente aceitava, se era preto, branco, magro, se era pobre, rico, não tinha problema. O esporte, ele junta as coisas. Na verdade, eles começaram assim a nominar as coisas também, dar nome às coisas, né? A criança, antigamente, como a gente está falando assim, era dita assim como, é moleque, sabe, é capeta, enfim. Agora a gente tem ali testes que a criança faz, que pode ser comprovado que a criança tem déficit de atenção e hiperatividade, que a criança tem, né, N fatores que a gente pode diagnosticar. Né? Só que muitas vezes, concordo contigo, quando tu falas assim, que a gente também não pode se apegar a essas coisas, né? A gente tem que
sair um pouco dessa caixa e também oferecer oportunidades. Por isso se fala tanto em inclusão. Sim, perfeito. Né? Se fala tanto em inclusão. A gente realmente tem que incluir a inclusão e não excluir a inclusão. Perfeito. Né? Eu acho que é por aí, Bela sabe? palavra, né? Que é o que tu falou no esporte. Que é o que o esporte hoje ele tem, né, como sentido, né? Fazer essa inclusão, trazer realidades diferentes para o mesmo convívio, porque no final, né, aí entra, né, para mim, o conceito do esporte. O esporte, ele te prepara para a vida, que é o que a gente, sendo diferente, mas acaba sendo o mesmo sentido. No esporte, tu tem que te preparar para jogar, para ser vitorioso. Exatamente. Na vida também, tu tem que te preparar para te ir para a vida, para te ter o sucesso. E o que é o sucesso? Isso é outra coisa, às vezes, que é muito falado, né? Sucesso é o cara que vai, ganha, fica milionário e se dá bem na vida. Mas no esporte nem sempre é o cara que ganha que faz sucesso. Então até isso ele deixa essa lição. Eu não preciso ser milionário, ganhar dinheiro para mim ser um sucesso. Então assim, o viver em sociedade hoje é eu estar bem de saúde, é eu respeitar o próximo, é eu viver em comunidade, né? Aceitar papéis diferentes. Entendeu? Que o esporte, ele te prepara para isso, né? E te prepara para o trabalho. Principalmente, né? Não é na primeira indagação ali que tu vai desistir. É como se fosse um jogo. Daqui a pouco, comecei o jogo. Primeiro passe que eu dou pro meu colega, eu erro. Vou sair do jogo porque eu errei o primeiro passe. Tem muitas regras. Mas as regras isso, são pra não, eu vou lá, futuro. eu vou acertar o próximo passo, eu vou tentar acertar, eu vou tentar. Então, eu acho que o maior legado do esporte é nesse sentido, de te preparar também para a vida, né? Perfeito. Porque é muito semelhante. Tem uma coisa que é interessante também, assim, quando eu estudei aqui no São João Batista e fui tocar na banda, mas eu não tinha nenhuma habilidade. E eu tinha o irmão Domingos, que é o Domingão, que é a banda do São João, e ele me dava umas xingadas. Ou seja, e é normal isso aí. No esporte, tu trata de maneira mais efetiva, tu não passa a mão, coitadinho, a próxima vez tu vai acertar. Ele diz assim, cara, é chute na canela. Então assim, o esporte ele te dá uma rusticidade de caráter para poder enfrentar as adversidades que tu disseste. Não é no primeiro não que tu vai desistir. Não é no erro que tu vai desistir. Por que a gente parou no tempo nas escolas? Por que a gente está vivendo o mesmo modelo de escola? Eu pego escola para não entrar em família, que daí eu entro num outro mundo. Sim, são muitas questões. A escola e a própria administração pública, que tem a Secretaria de Educação, a Secretaria do Esporte e tal. Por que a gente parou no tempo e continua gerenciando as nossas escolas e nossa educação nesse modelo do século passado? Eu vou começar antes da Roseli, até porque essa é a área dela, porque isso eu tenho, porque isso eu tenho um pensamento, né? Eu acho que, por muitos outros motivos, mas um dos principais motivos é que a escola, para mim, por isso que depois ela vai nos corrigir se for necessário, Sim, pode ir. Ela é uma ferramenta de conhecimento. Ela te prepara, ela te dá conhecimento, ela te dá educação, ela te dá... Não, educação não, peraí. Ela te dá todo o sentido de tu viver em sociedade, leis, ela te dá conhecimento, fim. Mas a educação, o sentido da educação, ela tem que vir da família. Tem que vir de berço. E o que acontece hoje? O que eu vejo? Esse mundo louco que a gente vive, o pai trabalha demais, e isso e aquilo, acaba que a família, ela terceiriza também o amor, a educação, o carinho para a escola. Hoje o professor ele não tem que ser só professor. Ele tem que ser professor, tem que ser psicólogo, pai, avô, sabe? Exato. Então a carga fica muito forte. E aí tu perde, porque acontece as diferenças. Porque, a minha família, não. Eu educo o meu filho e eu quero que o meu filho tenha essa educação, que é o teu direito. A escola tem que dar o conhecimento e o teu filho ele tem que saber viver em sociedade dentro da escola também. Que é isso que a escola tem que ofertar. Mas a educação dizer, não, eu tenho que dar bom dia pro meu pai, eu tenho que arrumar minha cama antes de sair, isso vem de casa. Entendeu? Esse puxão de orelha que nós recebíamos, Mas a escola também. A escola também tem que dar, na medida em que ela é um professor que quer que te molde uma atitude. Mas pra vida. Pra vida. Mas a educação é o pai.
Que nem eu digo, eu não quero que o professor molde o meu filho para a educação. Eu quero expandir o conceito de educação. Quando a gente trabalha em gestão, tem assim, o conhecimento é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude. A escola dá o conhecimento. A habilidade é como fazer o esporte que dá essa prática. Aí tu vai ter uma atitude. Então, e eu acho que a escola pode dar o esporte também a questão da habilidade. Então, por isso, assim, ela pode ter não só o conhecimento, esse lado, ela pode assumir, assim como a administração pública, a partir de torneios e tal, ela também pode construir a habilidade. A habilidade é assim, a questão de não desistir, de ter persistência. Mas entra tudo no conhecimento. É isso. Mas é que hoje o conhecimento ele não tem a habilidade junto, que é a capacidade prática. É mais conhecimento teórico e não o prático. Isso, mas isso a escola pode dar. Pode dar. O meu que eu falo, daí já para finalizar, é que a educação, o tu saber ser gentil, o tu saber... Não, vem da família. Para mim isso, hoje grandes problemas... Normas de convivência. Não só da família. Normas de convivência. Não só da família. Não só da família. Mas é que se tu não tem um exemplo em casa... Deixa eu passar para ela. Trabalho em equipe. Deixa eu passar para ela. Eu acredito assim que todos têm que alinhar juntos, tá? Escola, família. Eu acredito muito da família dentro da escola. Isso aí. Né? Eu sou muito assim, ó. Eu por muito tempo trabalhei como orientadora educacional, atendendo famílias, orientando como as famílias podem ali fazer os manejos com os seus filhos, né? Sempre dando muita abertura também, porque a gente não é a dona da verdade, né? Mas também assim, trazendo algumas contribuições para que a família levasse para dentro da sua casa, né? Para dentro da sua formação enquanto família, né? Então isso é bem importante. Eu acredito sim que escola, de novo, escola, educação, né? Família tem que andar juntos, porque a escola sozinha não faz milagre, né? A família sozinha não faz milagre. Muitas vezes se faz necessário usos externos, né? Como eu estava falando aqui, aí a gente tem que recorrer a terapias com psicólogo, né? Que isso não é uma coisa barata, se muito estendida, às vezes só para algumas orientações ali para a família, que às vezes é necessária, a família muitas vezes está perdida, né? Então a gente tem que levar isso assim para o nosso melhor, né? A gente tem que fazer dessa ferramenta uma forma mais... Tiago, recomendações finais. O que tu diz para as pessoas que estão nos assistindo, para os educadores, professores, para as escolas, para a própria administração? A Roseli, ela finalizou e foi perfeita, essa construção família, porque eu creio, eu venho disso, que tudo começa na família. O que tu diz para os pais? Então, assim, para os pais hoje, que é o que eu sempre falo, deixem os seus filhos serem crianças. É que nem eu falo, os seus filhos têm que, foi muito resumido no meu último programa, botem os seus filhos a praticar esportes. Hoje eu falo assim, deixem seus filhos serem crianças. Ele vai errar, ele vai chorar, ele vai ter desilusões, ele vai ter acertos, mas ele tem que ter esse processo, ele tem que ter essa experiência. Então assim, deixem seus filhos serem crianças. Deixem de se arriscar, deixem de sofrer um pouquinho. Deixem de serem crianças. Roseli, tuas palavras finais. Tá, assim, mensagem taxativa final. Agora. Taxativa. Assim, o que não te desafia, não constrói, não te fortalece. Então, tu tens que realmente deixar esses desafios acontecer, se faz necessário, para uma melhor construção do seu próprio eu, né? Então, uma palavra bem importante é essa que eu trago para todos, tá? Deixa a criança arriscar, deixa a criança se inventar, sabe? Inovar, porque somente assim ela vai saber como vai se preparar para um futuro melhor, né? Ela tem que ser desafiada o tempo todo, tá? É o que eu tenho de recado aqui. Fechando, eu aconselharia aos pais a procurarem escolas onde o esporte ele é tratado de maneira séria, no sentido de que ele é inclusivo, que ele é praticado, ele tem seriedade, porque só as pessoas que praticarem esporte hoje serão cidadãos que poderão viver por si próprio amanhã. Muito obrigado, Thiago, mais uma vez. Muito obrigado, Roseli, mais uma vez. Eu adorei o programa. Obrigado e estamos todas as ordens. Obrigadão.